eu comecei a ver o que eu ia pregar e perguntando ao Espírito Santo e buscando o que eu ia pregar. Eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar nessa noite? O que o Senhor quer falar nessa noite? E eu comecei a ver alguns esboços que eu tinha já escrito, algumas palavras que o Senhor tinha me entregue. E aí eu falando: olha, isso aqui é legal de eu desenvolver. Aí eu depois marquei outra, depois de ver mais algumas coisas, eu falei: isso aqui também é legal. E aí no final eu fui ver. E as duas coisas eram a mesma coisa. As duas palavras vinham para o mesmo caminho, o mesmo viés. E aí eu tive a certeza que era isso que o Senhor queria ministrar nessa noite. E então, o Espírito Santo foi ministrando e desenvolvendo tudo aquilo que Ele queria falar. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Aleluia. Em Tiago 4, 8. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Tiago 4,8 vai dizer assim. Se você não achou, você consegue estar acompanhando no telão. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Isso é algo muito forte que o Senhor tem ministrado em mim. Nós estamos vivendo um período na igreja de arrependimento, de conversão, um período de novos projetos, novas fases, nova fase de vida, nova história. E eu sei que a dor de muitos jovens é a mesma. Pastora, eu não consigo desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Pastora, eu não consigo desenvolver intimidade com Jesus. Mas nesse versículo nós podemos observar que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Da mesma forma que é um desejo seu ter intimidade com Deus, é um desejo de Deus desenvolver um relacionamento com você. Da mesma forma que você quer ter algo mais íntimo com o Espírito Santo, é a vontade dele também de ser um amigo íntimo para você. E aí você pode me perguntar: pastora, se eu quero e o Espírito Santo quer, por que não acontece? E é essa a resposta que eu vou te dar nessa noite. Se eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo e Ele quer se relacionar comigo, o que tem me impedido de me relacionar com Ele? O que tem me impedido de ter esse relacionamento um pouco mais profundo com Ele? E eu quero falar uma frase para vocês. Grandes embarcações não navegam no raso. O Senhor vai entregar grandes coisas para pessoas profundas. Porque no raso, o Senhor não entrega nada. Se o Senhor tem algo grande para derramar sobre a sua vida, você precisa nessa noite decidir ir para o profundo com Ele. Grandes coisas não são entregues para pessoas rasas, para pessoas que estão ainda no raso. Grandes coisas são entregues para pessoas que se dispõem a entrar no oceano, a ir no mais profundo. Porque quando você está no raso, você ainda tem controle. Pensa comigo. Quando você está no raso, quando as águas ainda estão aqui, nos ardelhos, é fácil sair, né? É fácil andar, não é? Amém? Interajam comigo. Amém. Agora, quando as águas já estão nos joelhos, já é um pouco mais difícil, né? Você já anda, tipo, assim, né? Na água, né? Quando a água está aqui, já é muito mais difícil. Você já começa a usar a mão, né, para andar. Quando a água começa a subir um pouco mais, você vê que andar com o pé já não está resolvendo muito. Então, você meio que começa a tentar nadar. Mas vai chegar um momento em que a água te encobre. E nesse momento, não é mais você que te guia. É o oceano que te guia. Quando você está no profundo em Deus, não adianta mais você querer andar para um lado ou andar para o outro, porque quem te guia é Ele. Quando você está nesse oceano profundo que é o Senhor, é Ele que te guia para a esquerda e para a direita. É Ele que te leva, é Ele que te conduz.
Então, para te entregar tudo aquilo que Ele quer te entregar, você precisa estar lá no meio do oceano e não no raso. Pastor, e como que eu me torno mais profundo em Deus? Desenvolvendo intimidade e relacionamento com Ele. Quanto mais próximo você é do Senhor, mais íntimo você é. Por exemplo, alguns aqui me conhecem só de vista. Nunca nem me deram boa noite. Outros aqui já conversam um pouco mais comigo. Outros aqui já convivem mais comigo. Cada um tem um nível de intimidade comigo. Mas tem uma pessoa aqui que ela realmente conhece a minha intimidade. Bem profunda. E essa pessoa é meu marido. O pastor Dan me conhece como ninguém aqui jamais vai conhecer. O pastor Dan conhece a pastora Isa. Brava, muito brava. Ele conhece a pastora Isa nos dias que ela está chorosa. Ele conhece as minhas dores. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece os meus medos. Ele conhece os meus anseios. Ele conhece o que eu gosto que faça, o que eu não gosto que faça. Ele conhece tudo. E como isso foi desenvolvido? Com relacionamento. Nós dois estamos basicamente o dia inteiro juntos. Passamos a noite inteira juntos. Então ele é a pessoa que mais me conhece. Quer ser íntimo do Senhor? Quer entender o que Ele pensa? Quer entender o que Ele gosta? Quer entender o que fazer, o que não fazer? O que agrada, o que não agrada? Quer conhecer o coração dEle? Quer sentir a dor que Ele sente pelas almas? Tenha um relacionamento com Ele. Esteja com Ele. Assim você vai desenvolver esse relacionamento. E quando você sentir o que Ele sente, você começa a agir como você deveria agir. Como Ele espera que você haja. Ele começará a depositar grandes coisas sobre você. Pastora, e quais são as formas de eu desenvolver cada vez mais intimidade com Deus? Antes de eu falar para vocês, cada passo, eu não gosto desse negócio de 6 passos, 7 passos, não. Mas para facilitar, amém? Antes de eu falar isso para vocês, o início de tudo, que não adianta de nada fazer todo o resto, se você não entender a primeira parte. E qual é a primeira parte? Você precisa entender como Ele quer se relacionar com você. Se você não entender isso, você não vai conseguir desenvolver as outras. Pastora, e qual é o relacionamento que Ele quer ter comigo? De pai e filho. Então, primeiramente, nessa noite, se você está aqui sentado e você não entendeu ainda a primeira parte, vamos começar por ela. Deus quer se relacionar com você como um pai. Ele quer que você entenda que antes de tudo você é filho. A gente olhando, quando Jesus foi ensinar a oração aos discípulos, Ele diz exatamente qual é o relacionamento que Deus quer ter. Ele fala, Pai Nosso. Ele não falou, meu Pai. Ele falou, Pai Nosso. Porque Ele era Pai de todos. Deus é Pai de todos. Deus é o teu Pai. E Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você entenda que a primeira etapa é que Ele quer se relacionar com você como um pai. E eu sei que muitas pessoas aqui, eu falo muito sobre isso. E me perdoe se eu vou ser repetitiva. Mas Deus não é o espelho do seu pai. Deus não é como o seu pai aqui na terra. Pastora, mas o meu pai aqui foi tão ruim para mim. Deus não é ruim. Deus não é um Deus mau. Deus é um pai bom. E se você ainda não teve a experiência de ter um bom pai, essa noite Ele quer que você desenvolva essa experiência com Ele. Ele quer que você desenvolva isso. Ele é um bom pai.
E aí eu te pergunto, muitos aqui estão pensando, essa parte eu já passei, já está sussa. Já entendi, Deus é pai, isso eu já tenho, pastor, eu já sei. Tem como abaixar um pouco a temperatura do ar? Estou em casa, amém? Amém. Pastora, essa parte eu estou sussa. Vamos ver realmente se você está sussa, tá? Vamos lá. Um bom pai deixaria faltar comida para o seu filho? Deixaria? Eu não estou falando de qualquer pai. Eu estou falando de um pai muito rico. Imagina um pai que tem muito dinheiro. Que é dono de muita coisa. Ele deixaria faltar comida para o seu filho? E por que você ainda tem dúvida de que vai chegar no final do mês? Se um bom pai não deixaria faltar nada para o filho, por que você ainda duvida da provisão de Deus? Se você duvida da provisão de Deus, é porque você ainda não entendeu o relacionamento de pai e filho. Pensa comigo, eu gosto muito de um exemplo. Muito de exemplo. Ele é o seguinte. A água é um mistério, entendeu? Eu falo, toma água para você ficar curioso. Aí eu falo. Imagina comigo que você tenha um filho. E você tenha dinheiro para suprir o teu filho. E aí o teu filho vai para a escola. E a escola te liga. No meio do dia. E a escola vai te falar assim, a diretora vai te falar assim. Então, teu filho está aqui chorando. Desesperado. E aí você fala, meu Deus, mas o que aconteceu? E aí a escola vai falar assim, não, ele está aqui chorando, porque ele está com medo de chegar em casa e não ter o que comer. Ele está com medo de chegar em casa e não ter o que vestir. Ele está com medo de chegar em casa e não ter uma cama para ele dormir. Imagina você como pai ouvindo isso. Como você vai se sentir? Você vai falar, gente, mas esse menino tem tudo. Tem casa, tem comida, nunca faltou comida. Como é que ele está lá no meio da escola chorando? Tem pessoas que fazem exatamente isso com Deus. Que elas se preocupam com o básico. O básico. O alimento, a vestimenta é o básico. E o Senhor vai prover o básico. Mateus 7,9 vai dizer: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Imagina, o seu filho te pedindo pão. Você vai dar uma pedra para ele? Não. Quanto mais o teu Pai Celestial, que é muito melhor que você, que é muito melhor que eu. O primeiro passo é isso, você entender que Ele quer desenvolver esse relacionamento. E eu não estou dizendo na prosperidade além. Porque tem muita gente já pedindo a prosperidade, mas nem entendeu o básico, que é a provisão diária. Ela ainda ora pela provisão diária. Deixa eu te falar. Se você queria um profeta para te dizer, eu vou te dizer. Não vai faltar. Não duvide. Porque vai chegar no final do mês. A comida não vai faltar. A casa não vai faltar. A roupa não vai faltar. Mas a partir do momento que o teu coração duvida, você abre brecha para que falte. É pecado duvidar da provisão de Deus. Porque Deus falou que não vai faltar. Se Deus falou que não vai faltar e você duvida, você está dizendo, Deus, eu não acredito que o Senhor é capaz de não fazer faltar. Então a primeira parte, para você conseguir desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo, é entender o teu relacionamento, primeiro com Deus de Pai. Pastora, tá sussa. Agora sim você pode falar, tá sussa. Já tenho certeza que 50% já falou. Ixi, tá feio o negócio. Qual é a primeira parte para desenvolver um relacionamento com Deus? Apocalipse 3:20. Meu Deus. Eis que estou à porta e bato.
E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. Jesus está dizendo que ele está na porta e ele está batendo. Porém, Jesus não disse, eu vou abrir a porta e eu vou entrar, eu vou chutar a porta e eu vou arrombar. Ele fala, aquele que abrir a porta. A primeira parte daquele que já reconhece Deus como um pai, para desenvolver um relacionamento com Deus, é o posicionamento. Você precisa se posicionar, como pastora, em direção a Ele. Você precisa dar o primeiro passo em direção a Ele. A Bíblia não vai dizer que Deus está correndo atrás o tempo inteiro e que você fica ali no seu lugarzinho só esperando Ele vir. A Bíblia vai dizer que você precisa se posicionar. Ele está batendo a porta, mas é você que precisa abrir. Nós vamos ver ali também em Mateus 7,7. Vou ler rapidinho. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre. Você percebe de quem que é a primeira atitude? É sua. É você que tem que buscar. É você que tem que bater. Porque vai abrir, você vai encontrar, mas você precisa primeiramente se posicionar. Você precisa ir em direção a Ele. Porque quando você entender que você tem que se posicionar, muitas coisas vão mudar. Tem muita gente aqui que fala, a maior vontade do meu coração, pastora, é realmente ter um íntimo relacionamento com Deus. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Você está orando todo dia? Você está buscando todo dia isso? Porque se a tua resposta é não, desculpa, esse não é a maior vontade do teu coração. Porque quem quer arranja tempo. E aí entra naquilo que eu sempre digo, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. Aquilo não é uma prioridade para você. Porque o que é prioridade a gente faz. Você precisa ir em direção ao Senhor. Tem muita gente que fala, pastor, eu não consigo sentir a Deus. Eu não consigo, sei lá, parece que é um silêncio, é uma coisa estranha. Sim, porque imagina, tu nunca ora. Não é um hábito seu. Tu vai orar pelas primeiras vezes? É estranho mesmo. Você precisa fazer algo que, à medida que você vai fazendo, você vai se habituando e você vai conhecendo. Por exemplo, deixa eu pegar uma pessoa aqui. A Ananda. Falar assim tranquilo, você vai ficar brava. A Ananda. Ela está aqui há mais ou menos 8 meses. Ela é da Exousia. Pergunta para ela se a primeira conversa com ela é igual às conversas de hoje em dia. Comigo. Ela vai te falar, não, as primeiras vezes que eu falava... Não, era a Rebeca, né? A Rebeca, as primeiras vezes que ela foi conversar comigo... Ela não sentava nem do meu lado na mesa. Ela pedia para outra pessoa sentar, para que ela não precisasse falar comigo. Que ela tinha medo do que eu ia falar. Pra vocês terem ideia. Hoje em dia a gente conversa super tranquilo, mas as primeiras conversas não foram fáceis. A Ananda, a mesma coisa. Você vai ver, a primeira conversa era, oi, tudo bem? Não tinha muito. E aí, como é que era a sua vida antes daqui? E aí? Hoje em dia, flui. Naturalmente, porque nós desenvolvemos um relacionamento. Não estou dizendo que vai ser fácil a primeira vez que você entrar no teu quarto para orar. Não estou dizendo. Muito pelo contrário, estou dizendo, às vezes vai ser difícil mesmo. Às vezes você vai falar e vai ficar uma coisa meio estranha. Vai parecer que você está falando com nada. Mas as tuas orações estão subindo. O Espírito Santo está levando. Deus está recebendo. E vai chegar um momento em que você vai falar assim, meu Deus, parece que foi do nada que a presença dele se revelou. Parece que foi do nada que tudo começou, mas não foi do nada não. Você já estava ali semeando. As tuas orações são sementes. E vai chegar uma hora que você vai colher. Vai colher. Então você precisa desenvolver esse relacionamento. Você precisa se posicionar em direção a Ele. Continuando. Isaías 55:7. Segundo ponto. Deixe o ímpio o seu caminho
e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Segundo passo, você se aproximou dele. E agora? Você precisa abandonar esse caminho. Você precisa abandonar esse pecado. Porque o pecado te afasta de Deus. As coisas ruins que você pratica te afasta dele. Você precisa abandonar essas práticas e começar a praticar coisas de acordo com o coração do Espírito Santo. E aí você fala assim, pastora, é tão difícil. Eu sei que é. Mas você precisa começar a lutar contra isso. Andar na beira, eu tento até receio de fazer isso, mas andar aqui, ó, tem gente que faz isso aqui. Peraí. Não, vou fazer. Tem gente que tá aqui, ó, na beirinha e ela vai fazendo assim, ó. E ela vai, e ela fala assim, não caí ainda. Mas ela tá na beira, sai da beira. Para de tentar. Não, pastora. Nada a ver esse negócio de namoro de corte, nada a ver. Não concordo. Tudo bem você não concordar. Mas você tá aqui, ó, na beirinha, pra cair. Você fala assim, não, nada a ver. Mas aí a pessoa fica sozinha com o namorado em casa. Aí fica de beijinho, fica de agarração. Aí daqui a pouco ela cai. Aí ela tem a cara de pau de chegar pra mim, pastor, daí falar, ai, pastor, não sei como isso aconteceu. Não sei, pastor, a gente estava tão em santidade, a gente estava tão bem. E assim, do nada, você está ficando há dias sozinha com ele. Vocês ficam de agarração. Sério mesmo que tu não imaginou que isso aconteceria? Para de fazer de uma forma que daqui a pouco você vai cair. Sabe aquele contato que você tem no telefone e você sabe que... Ai, mas ela é tão linda, pastora. Você não sabe, ela é tão linda. Mas toda vez que eu vejo ela, a gente cai. Mas assim, não vai acontecer mais, porque agora eu tô bem. Não vai no encontro. Para de andar na beirinha. Para com isso, para de se tentar. Tem gente que se joga na tentação, entendeu? Ela não se coloca lá na tentação, tipo, ela se joga, ela fala, eu quero ser tentado mesmo, e vai. Já não basta as tentações que a vida coloca pra gente, ela se joga em uma. Ela fala, nossa, muito lindinho. Vou pegar o telefone, vou começar a curtir as coisas no Instagram, que tem a regrinha lá, né? Você começa a curtir as coisas antigas, né? Pra ver se a pessoa te chama, daí a pessoa te chama, vocês começam a conversar, aí você já marca de ver a pessoa. Ela se joga na tentação. Abandone os maus caminhos. Pense aquilo que são gatilhos para você e fuja disso. Pastor, eu tenho dificuldade mesmo com a pornografia e a masturbação. É uma coisa que eu não consigo. Analise. Quando eu faço, qual é o momento? Como que acontece? Quais são os gatilhos que te levam àquilo? Começa a fugir do gatilho. Se você sabe que você faz quando você está no quarto, sozinho, mexendo no teu computador, evita ficar no quarto com a luz apagada, mexendo no teu computador. Se você sabe que você faz, por exemplo, no banho, não leva o telefone para o banho. Vai te ajudar muito. Comece a fazer coisas para tirar os gatilhos. E aí tem a segunda parte. O homem maligno e os seus pensamentos. Pensamentos. Pastora, eu pensar coisa ruim é pecado? Depende. O primeiro pensamento vem para todos. Você não escolhe pensar. Você vê uma mulher bonita na rua, a primeira coisa é automático. Você pensar, bonita. É automático. O teu cérebro vai pensar. Agora é escolha sua permanecer pensando. É escolha sua praticar o que você está pensando. Aí sim é pecado. Eu gosto de dizer que a nossa mente é o nosso campo de batalha. E aí eu acho que vai facilitar muitas coisas para você. Sabe, quando diz que o espírito milita com o corpo,
a carne milita com o espírito, as coisas de Deus, as coisas do mundo, aonde acontece essa guerra? É aqui, ó, na tua mente. Vai vir um pensamento. Automaticamente, uma parte de você vai dizer, isso é errado, não faça. E a tua carne vai dizer, me agrada, coisa boa. E aí você começa a guerra. Aqui, ó. Porque a partir do momento que desce para o teu coração, você perdeu a guerra. E você vai praticar. Então, a guerra vai começar aqui, gente. Veio o pensamento, repreende. Veio o pensamento, para. A depressão é uma pessoa que teve pensamentos tristes. E ao invés dela falar, não aceito isso, eu vou levantar essa cama, eu vou fazer alguma coisa. Ela preferiu ir para a cama, ficar na cama, bota a música triste. E ela vai alimentando aquela tristeza dentro dela. Quer ver? Eu fazia muito isso, gente. Era tipo assim, ó. Eu brigava com o pastor Dan, a gente já tá junto há quase 10 anos. Então você imagina, a gente já brigou muito na vida. Eu brigava com o pastor Dan. Eu tinha a opção de tentar ficar bem. Mas o que eu preferia fazer? Eu pegava a música mais triste do mundo. Botava no fone, só para chorar. E eu ia chorar. E aí eu fazia brigadeiro para poder comer na minha tristeza. E aí você alimenta, porque é assim, você quer chorar por algum motivo, você bota a pior música no teu ouvido, para chorar mais. Sendo que eu tinha a opção de colocar uma música super feliz para tentar mudar como eu me sentia, mas eu escolhia ficar mal. É os pensamentos, você precisa mudar os teus pensamentos. Quer desenvolver mais intimidade com o Senhor? Comece mudando os teus caminhos e a guerra vai começar nos teus pensamentos. É na sua mente. Depois, Jeremias 29, 12. Se eu passar um pouquinho do horário, vocês me perdoam? Se alguém falou não, pode tirar. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis e orarei a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você precisa buscar de coração. Terceiro ponto. Você precisa buscar de todo o coração. E aí eu vou te dizer uma coisa que vai fazer muito sentido. Deixa eu pensar uma pessoa famosa. Não, mas Neymar é jogador de futebol. Preciso pensar na cantora do mundo. Acho que é a Selena Gomez. Anitta não, gente, credo. Selena Gomez, eu acho que ela é a pessoa com mais seguidores no Instagram no mundo, né? Acho que é ela, né, meu amor? Não, acho que ela tem 600 milhões de seguidores, um negócio assim. Selena Gomez. A Selena Gomez vai vir fazer show no Brasil. Cara, vão ter pessoas que vão acampar na frente do estádio 10 dias. Porque eles sabem que aquele que chega primeiro fica mais perto do palco, certo? Então as pessoas vão ficar 10 dias acampando ali na frente daquele estádio. Sem tomar banho direito, sem comer direito, sem poder ir no banheiro direito, elas vão acampar ali. E você aí achando que ter a presença de Deus é fácil. Se para o mundo, se para as pessoas do mundo, as pessoas acampam 10 dias nos estádios, por que você acha que a presença de Deus, que é a coisa mais valiosa do mundo inteiro, é uma coisa tranquila de se ter? É valioso. A presença de Deus é valiosa. A presença de Deus é a coisa mais linda que você possa ter. Porque ela te guia, ela te direciona. Quando você tem a presença de Deus em você, as coisas acontecem. Porque as coisas de Deus são maravilhosas. A Bíblia fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos bons e de coisas boas e grandes que você nem imagina. Você precisa buscar de todo o teu coração. Você precisa entender que tem valor, que a presença de Deus tem valor, que o Espírito Santo tem valor. É algo lindo. É ela mesmo? Ela é 400 milhões de seguidores.
E as pessoas fariam de tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro. Só um comentário aqui. Eu tô com muito tempo mesmo para fazer comentário, mas vou fazer. Eu lembro que tinha uma época da minha vida, vocês vão achar muito estranho. Porque algumas pessoas, vocês acham que eu sou muito... Mas não sou não, tá? Eu não gostava de sair de casa nunca. Eu tinha vergonha de tudo. Eu tinha vergonha de pessoas. Eu tinha vergonha. E eu lembro que meu tio falou assim comigo uma época, porque meu pai falava assim, vamos no supermercado? Eu falava, não, porque eu tenho vergonha. Foi, sei lá, uns 2 anos da minha adolescência ali, dos 15, que eu fazia isso mesmo, gente, de verdade. Eu falava, não vou no supermercado porque eu tenho vergonha de ir no supermercado. Tinha vergonha de tudo. Ah, pastora, você? Aí, o meu tio falou assim pra mim, eu duvido que se o Justin Bieber estiver lá na esquina, Isabela, você não sai daqui e vai lá ver ele, porque eu não queria ir no mercado. Eu falei, não vou mesmo, não gosto dele. Aí que eu não vou mesmo. Mas eu te pergunto isso. Se falassem com você assim, pensa uma pessoa que você gosta muito. Cada um vai ter uma resposta aqui. E falar assim, ó. Se você ficar 30 dias jejuando, se você fazer isso, eu vou deixar você ficar 1 hora almoçando com essa pessoa. Vocês fariam, né? Você faria, porque você gosta dessa pessoa, você admira essa pessoa. E para Jesus você não faz. Para Jesus você não jejua. Para Jesus você não busca, não lê a Bíblia. Você precisa buscar de todo o teu coração. Você tem que entender o valor que tem. Quando você entender o valor que tem, nesse momento, as coisas vão começar a fazer sentido até mesmo para você. Você vai entender por que buscar, por que jejuar, por que orar. Amém? Próximo ponto. Antes disso, eu gosto muito de dizer que existem 2 tipos de coisa com o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo dentro de mim e existe o Espírito Santo sobre mim. Para você entender, a primeira parte, que é o Espírito Santo dentro de mim, ele passa a morar em você quando você aceita Jesus. E ele sobre você é o batismo com ele. A primeira etapa, quem te deu foi Jesus. Quando você aceitou ele, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas a segunda etapa, quem busca é você. O Espírito Santo te batizando, quem busca é você. Você precisa buscar. Agora sim, 4ª etapa. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Muitas vezes, as circunstâncias que você está vivendo te tiram o foco de Deus. Você pensa assim, se está tudo bem, está tudo bem. Agora, se está tudo mal, eu não vou orar, não vou buscar, não vou na igreja, não vou fazer nada. Você determina a sua vida e a tua relação com Deus de acordo com o que você tem vivido. E isso está errado. Você precisa ser constante, porque há tempo para todas as coisas. Vão ter momentos que vai estar ruim mesmo. Vão estar ruins as coisas na sua vida. Mas nesses momentos você precisa perseverar. A tua intimidade com Deus não pode mudar. Ou o contrário, tem pessoas que, nossa, tá tudo ruim, agora que eu vou buscar, fica bom. A pessoa fala, agora não precisa mais buscar. Não! É agora que você vai mostrar para Deus que você não estava com Ele por interesse, sim por amor. Porque se você só busca a Deus quando as coisas estão ruins, você é um interesseiro. Que você só quer as coisas boas que Ele quer te oferecer, você não quer Ele. E se você quer Ele, quando tudo estiver bom, você ainda vai estar aqui, louvando e agradecendo o nome dEle. Você precisa entender que as circunstâncias da vida não podem mudar como você vai estar perante ao Senhor. O teu relacionamento com Deus não pode mudar. E aí, amor, vai entrar a frase que você me falou antes, que para mim não fez muito sentido, mas agora vai fazer. Ele falou do nada a frase. Eu falei assim, por que ele está falando do nada? Se você pede chuva para Deus, você vai ter que enfrentar a lama. Muitas pessoas pedem chuva para Deus, mas não querem passar por circunstâncias ruins. Quando você passar por circunstâncias ruins, entenda. É algo que vai te fortalecer no teu processo. E vai te preparar para algo maior que Ele vai te entregar.
Você precisa entender que as circunstâncias ruins não podem te afastar. E as circunstâncias boas também não podem te afastar. Você tem que ser o mesmo com Deus. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Você não pode mudar o tempo de Deus para a sua vida. Mas você pode se preparar para Ele. Você não pode mudar o que você está vivendo. Mas você pode se preparar. E você se prepara na presença dEle. Porque quando Ele está contigo, quando você estiver fraco, aí que você está forte. Se prepare. Se prepare para viver o que Ele tem para você. Se prepare para o tempo dEle. Vamos para outro ponto. Eu vou contar uma história para vocês. Jesus, ele estava andando com os discípulos. E ele passou por uma figueira. E essa figueira, ela aparentava ter fruto. Por quê? Porque ela tinha flor. Se ela tinha flor, consequentemente ela teria figo. Jesus estava com fome. E ele foi comer daquela figueira. E quando ele chegou, ele falou: aparenta ser algo que não é? Então morre. A aparência te afasta do Senhor. Porque você pode pensar o seguinte: ah, ninguém está vendo. Ah, as pessoas acham que eu sou uma pessoa legal, isso basta. O Senhor está vendo. Quem é o mais importante está vendo. Ele está te vendo em todos os momentos da sua vida. Você tem que parar de aparentar uma santidade que você não tem. Você tem que parar de aparentar uma coisa que você não é. Porque quando você aparenta ser o que você não é, Jesus falou com a figueira: morre. Você precisa ser o que você é e se permitir ser curado. Porque quando você mostra as suas feridas, você mostra os seus defeitos, nesse momento o Senhor te cura. Quando você encobre, você não prospera. A Bíblia vai dizer, ali em Provérbios, aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa, esse alcança misericórdia. Você precisa entender que você precisa confessar, você precisa falar, você precisa buscar ajuda. Muitas vezes você está tentando desenvolver um relacionamento com Deus, você está fazendo tudo certo. Mas ao mesmo tempo você está aparentando ser uma coisa que você não é. Aqui na igreja o irmão é uma bênção. Mas fora daqui, meu Deus do céu, é outra pessoa. Bebe, fuma, fala palavrão, fala mal dos outros. Irmã, se você no teu trabalho fala mal dos outros, você não dá bom testemunho. Você está aparentando ser uma coisa que você não é. É feio, gente. Fofoca é feio. Fofoca é feio. Para de falar mal dos outros. Para com isso. Jesus, ele teve fome. E aí você olha aquela irmã, fala: meu Deus, essa irmã é uma bênção. Com certeza ela vai ter um direcionamento do Senhor para mim. Com certeza ela vai ter uma palavra do Senhor para mim, porque ela é uma bênção. E aí você vai falar com a pessoa, ela não tem nada para te oferecer. Porque você não consegue dar aquilo que você não tem. Se você não tem a presença de Deus, você não consegue dar ela. Pare de aparentar ser uma coisa que você não é. E passe a buscar a ser uma bênção em Deus. Porque uma hora, alguém vai ter fome e vai te procurar. E aí? Você vai aparentar ou você realmente vai ter comida para saciar aquela fome? Você precisa parar de aparência. E eu estou indo um pouco mais rápido. Por fim, Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para os que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhe foi designado Jesus. Arrependam-se, pois. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender dos teus atos. Você precisa começar uma nova fase com o Senhor. E aí eu botei aqui também Provérbios 28:13, que eu falei: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa
e o abandona, encontra misericórdia. A graça não é de graça. Ela teve um preço. E não foi porque não foi você que pagou que ela é algo de graça. Ela é gratuita para você. Mas alguém pagou um preço muito caro. O preço da morte. Jesus pagou um preço por você. Jesus pagou algo muito caro por você. Jesus, Ele não reteu nada. Ele deu tudo dele. Você entende isso, cara? Ele deu tudo que Ele tinha. Até mesmo a própria vida. Ele deu. Tudo. Não foi de graça. Então você precisa entender nessa noite que você precisa se arrepender. O seu coração precisa se arrepender e um arrependimento genuíno. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Pastora, como assim? Arrependimento, ou melhor, vou explicar o remorso. O remorso é assim, ó. Um marido que trai a esposa. Traiu ali por 2 anos. Aí ele foi descoberto. Aí ele começa a chorar desesperadamente e se arrepende. Na verdade, ele não se arrependeu. Ele tem remorso porque ele foi pego. E agora ele vai ter que arcar com as consequências. Porque se ele realmente tivesse se arrependido, ele não precisava ser descoberto. Ele ia ter parado com aquela prática antes de ter sido descoberto, porque ele se arrependeu. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Agora, quando você é pego, você não tem arrependimento. Você tem remorso, porque agora você fala, meu Deus, agora eu vou ter que... Ai. Não espere algo acontecer para você ter remorso. Se arrependa nessa noite. Ninguém precisou pegar o seu pecado. Mas você está falando assim, eu reconheço que eu tenho ele. E eu quero colocar aos pés da cruz. Eu reconheço, Jesus, e eu me arrependo de verdade nessa noite. E a partir dali, mãos limpas. Como a gente leu ali antes. Se arrependa dos teus maus caminhos. Purifique as suas mãos. Hoje o Senhor está te convidando a ter esse relacionamento de intimidade com Ele. A desenvolver um novo relacionamento com Ele, o louvor pode subir. O Senhor está te convidando a justamente isso. Só que para isso, você precisa entender primeiramente que Ele é seu Pai. Você precisa ir em direção a Ele. Você precisa abandonar suas práticas pecaminosas. Você precisa buscar Ele com todo o seu coração. Você precisa parar de olhar as circunstâncias da sua vida. Você precisa remover toda a aparência e se arrepender dos seus maus caminhos. E eu tenho certeza que quando todos esses pontos estiverem alinhados na sua vida, você vai sentir um amor tão grande, um amor tão maravilhoso, que você vai falar, cara, como eu não senti isso antes, cara. É maravilhoso demais. Deus é bom demais. E vai ter pessoas aqui falando, pastora, mas a senhora não sabe como eu cheguei aqui. A senhora não imagina o quanto de pecado eu tenho. Você não imagina, pastora. Nem sei se Deus, que é uma pessoa como eu faço tudo errado. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde tinha muito pecado, superabundou a graça. Aquele que é muito perdoado, muito ama. A Bíblia diz que aquele que foi muito perdoado por Deus, esse o ama muito mais. Porque entendeu que mesmo tendo muitos pecados, o Senhor o perdoou. E o Pai está aqui nessa noite, o Espírito Santo está aqui nessa noite. E é como eu disse para vocês, se vocês pudessem ver o que eu estou vendo, vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia. O Espírito Santo está aqui. E Ele está aqui de braços abertos, dizendo, eu quero ter um relacionamento com você. Venha em minha direção. Abandone isso que você está fazendo, que não vai te levar a lugar nenhum, porque o salário do pecado é a morte. Hoje pode parecer doce, mas o final é amargo. No início é tudo muito bom, gente, mas chega uma hora que aquilo te faz uma ferida tão grande que começa a amargar. Mas a presença de Deus
ela começa doce e fica cada dia melhor. Ela começa doce e se torna cada vez mais doce. Se torna cada vez mais maravilhosa. Porque esse é o Senhor, esse é o teu Pai, esse é o Espírito Santo que está aqui. Então eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Aleluia. Que essa noite você possa se posicionar. Como o de fogo, e a sua voz é como a de um trovão. O meu Pai é a própria força e nunca é vencido. Ele é Pai de órfãos. Seu banquete está posto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta, e Ele guia todos os meus passos. Ele é Pai de amor. O meu Pai é bom. E o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. E o meu Pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Eu gostaria agora, o Espírito Santo está me conduzindo, porque existem 3 tipos de pessoas aqui nessa noite que precisam de uma oração. A primeira são pessoas que estão na igreja, que estão aqui na casa, mas elas não desfrutam dessa intimidade com Deus porque algo estava afastando. Elas estão aqui, mas elas ainda não conseguiram desfrutar dessa presença. E enquanto eu pregava, elas pensavam até assim: meu Deus, até parece que eu estou desviada, porque tem alguma coisa errada aqui no meio. Existem o segundo grupo, que são pessoas que estavam realmente longe da presença de Deus. São pessoas que viveram um tempo com o Senhor e por algum motivo elas acabaram se afastando. Muitas vezes por ter desanimado, muitas vezes por não ter entendido a princípio, ou até mesmo porque alguma igreja machucou e elas acabaram se desviando. E também existem pessoas aqui que falam: que loucura esse Jesus que ela está falando. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu nunca aceitei, mas hoje eu decido viver isso que ela está dizendo. Eu quero te chamar aqui na frente, se você é uma dessas 3 pessoas. Eu quero te chamar aqui e eu quero orar por você. E eu quero te dizer uma coisa. O primeiro ponto era o seguinte: se posicionar